E agora, com vocês, a equipe que te deixa de cara pro gol. Notícias, opiniões, resenha e muito mais. Começando de cara pro gol, mais um de segunda-feira, a equipe que mais trabalha na Rádio Nerf, já cansei de falar aqui. E obviamente não estou sozinho nesse programa maravilhoso, estou com o Vinícius Pereira. Salve, rapaziada. Felipe Medeiros. Rapaziada, bora pra mais um programa. Gabriel Santana. Olá, rapaziada. E Eduardo Vergonha. Boa tarde a todos. Vamos para mais um de cara pro gol nessa segunda. E vamos começar falando cronologicamente na pauta. Vamos falar dos cortes da seleção. O Dorival Júnior convocou a seleção brasileira na quinta-feira, sem ser na última, foi na retrasada, só que aconteceram 3 cortes. Eles foram os seguintes. Saíram Ederson, Danilo e Neymar, entraram Endrick, Alexandro e Lucas Perry. Goleiro por goleiro, zagueiro, entre aspas, por um lateral esquerdo e um meia atacante, um meia armador por um centroavante. Vamos começar por posição, vamos dar menos polêmica para mais polêmica, a gente vai pulando. Ederson e Lucas Perry, o que vocês acharam? Era Hugo Souza? Era Lucas Perry mesmo? O que você achou, Felipe? Eu acho que era o Hugo. A gente já tinha falado na convocação original do Dorival, que ele convocou o terceiro goleiro, Bento, exato. Bento, que joga no Al Nassr. Eu já tinha comentado que eu convocaria o Hugo Souza. Teve o corte, ele convocou o Perry. Tá fazendo uma boa temporada até no Lyon, pelos números assim, mas... Cara, foi bem de novo o Hugo Souza ontem no derby. Tá indo bem, não foi o culpado da eliminação do Corinthians na Libertadores. E acho que, pelo momento, assim, tinha que ser o Hugo. Mas, é o que você falou, né? Menos polêmica, não vai jogar, tá tudo certo. Pelo menos pra mim, Gabriel, não sei o que você pensa, mas eu acho que entre Bento, Lucas Perry e Hugo Souza, pra mim o Bento seria o terceiro entre os 3 na fila de prioridade. Até por jogar na Arábia Saudita, ele vem sendo questionado lá no Al Nassr também. Mas, enfim, o que você pensa? O Bento foi para Al Nassr para ser reserva, né? Então não dá para colocar um cara na frente de Hugo Souza, de Lucas Perry, mas entre os dois, né? Eu acho que o Hugo passa na frente. Ouvi a ideia aqui do Vinição, que falou fora do programa que talvez seja por causa da final do Paulista, né? Que se for por isso, até acho certo não ter levado, que se for para acabar prejudicando um final de um título, que, pô, não dá para tomar essa virada do Palmeiras em casa, se tomar... Um time inteiro do Corinthians vai ficar bem marcado, então é até bom deixar esse cara lá, que ele fica concentrado, fica treinando, então por mim, 0 problemas. Uma troca que também não vai mudar muita coisa, né? O Alisson vai continuar sendo titular e, enfim, a reserva pouco importa nesse momento, eu acho, né, Eduardo? Pouco importa, mas, né, falando sobre a convocação, eu acho que o Hugo, né, merecia até na primeira, né, na primeira lista, mas bom nome também, né, vem jogando bem lá no Lyon, né, e eu acho que pode ter sido sim pela final do Paulista, né, que tá tendo. Até também o Yuri Alberto, eu acho que, né, que a gente vai falar também depois, que merecia ter sido convocado, mas eu acho que foi pela final do Paulista mesmo, porque o Souza hoje no Brasil é o melhor goleiro. O gol na seleção tá resolvido, na titularidade, a reserva tanto faz. Né? Tá resolvido, o Alisson vai ser titular em todas, né? Nos 2 jogos ele vai ser. Acho que não vai mudar nada. Chamasse o Hugo, não vai mudar nada. Acho que isso vai atrapalhar o Corinthians, principalmente, por causa do Paulista, então não fez diferença nenhuma. Mas o Bento, com todo respeito, não dá, né? Joga no Arabão. Não tem então, jeito. Fica meio difícil, né? Mas vamos pro próximo corte. Saiu o Danilo, entrou o Alexandre. E aí eu acho que confirma a tese que eu falei semana passada, que foi que o Danilo ia jogar de lateral esquerdo. E eu não sei se vocês lembram. Sim. E aí ele sai um zagueiro e entra um lateral esquerdo. Entrou um ruim, saiu pior. Entrou um pior, né? Exato. Mas, pelo que você falou, né, que ele ia jogar de lateral esquerdo, é uma convocação ali pensando nessa lateral mesmo, porque ele não tinha confiança, eu acho, nos outros laterais que ele convocou. E o Alexandre já vinha convocando antes, e eu acho que, né, não tem muito o que fazer, né? Mas é melhor o Alexandre do que o Danilo jogando na lateral esquerda, eu acho, né? Pelo menos. O que você acha? Saiu um do Flamengo, entrou um do Flamengo. Gabriel. Seleção, né? Mas eu acho que é até melhor, realmente. Eu já falei isso em outros programas, eu prefiro muito mais um lateral mais rápido que o Alexandre, que o Danilo nunca foi muito rápido. Sempre foi mais um cara mais duro, mais zagueiro. E eu não gosto muito de zagueiros jogando de lateral, porque eu não acredito que eles consigam fazer
O papel defensivo eles fazem muito bem, mas a parte de ataque já é outros 500, né? E ainda mais nessa seleção que não entrega muito na parte ofensiva, mesmo tendo grandes jogadores, eu acredito que um lateral de ofício vai fazer muito mais do que um zagueiro. Você, Felipe, você pensa? Eu concordo, acho que foi uma convocação ok, porque ele já tinha convocado os 5 zagueiros que a gente tinha comentado, aí ele falou da versatilidade do Danilo, convocar que o Danilo fazia zagueiro, fazia lateral direito, que era a posição original, fazia lateral esquerda, mas eu acho importante ter os jogadores da posição, né? Sim. E eu acho que, assim, não tem nenhum se sobressaindo muito que a gente possa chegar aqui e falar que não, é um absurdo ter convocado esse por não ter convocado o outro. Acho que não tem nenhum nome de grande destaque, assim. Absurdo não levar o Bernabé. Essa grande diria- pauta da seleção esportiva. Já eu diria o seleção, exato. Mas eu achei ok, cara. O Alexandre tá jogando bem no Flamengo. Não- É um nome de confiança, né? Que eu falei, é um nome de confiança. né? já conhece o Dorival ambiente já da conhece. seleção, jogou Copa Sim. do Mundo. Jogou no Santos até. Já joga na seleção. Treinou até Jogou no no Santos. Santos. o Já Alexandre. joga na seleção, vai pra outra seleção agora. Inclusive, o Complicado. Alexandre e Danilo é uma coisa louca, Sim. né? Os caras jogaram junto no Porto, no Santos, na seleção, aí saiu um, entra o outro. Na Juventus. Na Na Juventus. Juventus, ganha título junto e é uma Se eu não for loucura. padrinho de casamento do outro, Ah, com É, traição, não, com né? certeza já Deve foi. ser. Com Deve certeza ser. já foi. Aí vai lá, não é. Aí acabou. não, se não for de casamento tem que ser dos filhos, não é possível. Ah, também não é. Esquece. Isso nem dos dois. Informação do Vinição não é. Informação, Eu não sei. cultura pop, Vinição. Tá aí uma informação. É isso. Sai Danilo, entra Alexandre. Ah, trocou, né? Que nem o Eduardo falou, porque já conhece o Alexandre também, lateral esquerdo. Ele ia ser jogador de lateral esquerdo, nem se falou, mas eu arriscaria no Carlos Augusto. Acho que até deixaria o Samuel Lino dessa vez, porque o Samuel tem jogado muito de ponta e meia esquerda, mas eu arriscaria no Carlos Augusto, que fez gol contra a Atalanta, inclusive. Do Inter, né? Da Inter de Milão. Mesmo. O Atlético de Madrid até parou de jogar, eu acho que um pouco com 3 zagueiros nessa temporada. É, parou. Foi mais Amei, temporada né? passada, né? Amei. Manda- O time que tem o pipoca, Atlético de né? Madrid. Não, mas não todo adiantou mundo muita deixou. coisa. Vamos Adiantou. falar desse time não, que é a famosa pipoca, né, Vinição? Exato. Time minúsculo, né? Time minúsculo. Enfim, e agora sim, o último corte, o mais importante, mais polêmico dele, talvez, sai o Neymar Júnior, Eduardo Vergani. Seu camisa 10. Começou com o Ok. Camisa 10, que a gente já falou várias vezes aqui, enfim, no programa passado, de segunda. E entra o Hendrick, que também a gente falou aqui no Para a programa felicidade passado. de Felipe, né? Que o Hendrick... Não só a minha. É, com Acho que certeza. O Hugo e o Tem mais uns Vinícius 2 aí que concordaram gostou também. Procura no Brasil aí. Não, com a brincadeira. opinião. Não, brincadeira, mas eu acho que é uma convocação certa, né? O Hendrick, como o grande Felipe falou na semana passada, né? Ele, querendo ou não, na seleção, ele mostra, né, seu futebol, já fez gols aí decisivos contra a Espanha, contra a Inglaterra, né? E vai ser o nosso futuro 9, com certeza. E o Neymar, pô, machucado, não ia jogar, né? Ainda mais esses 2 jogos difíceis, né? Talvez ele poderia até atrapalhar a seleção ou se lesionar mais. Então acho que é uma troca justa e o Hendrick vai com certeza ajudar a seleção. O que você achou, Gabriel? A saída do Neymar por lesão, né? Aconteceu algumas fofoquinhas aí, né? gravíssima. No meio Lesão. da Alô, Léo semana. Dias. E aí, Lesão gravíssima acho do que Neymar, né? Prejudicaram o Neymar, assim, prejudicou a imagem dele, mas ele se auto-prejudica, né, Gabriel? Acho que, tirando a parte todo esse extracampo, né? Que a vida do Neymar hoje é muito mais extracampo do que campo. Eu acredito que nem o Eduardo falou, é melhor ele mesmo levar o Hendrick, porque o Neymar, mesmo que entrasse, ele tá muito fora de rotação, não só para a seleção brasileira, como o Brasil também. Então acho que levar um cara que pode até não estar jogando tanto que nem o Hendrick, mas muito mais novo, espero muito que o físico do Hendrick seja melhor que o do Neymar. Então acredito que nesses jogos vai querendo ou não ser muito pegado. A Argentina sempre é porradaria, Colômbia também não é um time que alivia. O Hendrick é bem conhecido por dar umas porradinhas aí. Então acredito que é até bom levar um cara desse. Pô, não é esse Brasil cheio de jogador que tira muito o pé, que é muito do bem. É bom levar uns caras vilão, né? Sai Neymar, entra Hendrick, Felipe. Pra minha felicidade, pra felicidade de mais pessoas, eu achei justíssimo. Sobre o Neymar, eu acho que assim, a gente tenta defender ao máximo, mas... Eu tento não. Hã? Eu não Parei de defendo Já mais. cansei É. também, já cansei. Eu não defendo mais. 23 Mas anos. fica difícil demais defender o Neymar fora de campo, condição física. Ele não ia jogar o jogo do Paulista justamente com planejamento para a seleção, não vai nem para a seleção, não jogou Paulista. E, cara... Nem o amistoso ontem contra o E Curitiba. nem o não amistoso jogou. contra o grande Curitiba. Se bobear, A gente falou que ia jogar se bobear também. contra o Vasco, ele não joga. Não, Com certeza não. cobraram uma fortuna por esse amistoso, mas enfim.
Sobre o Endrick, eu acho que o Dorival conserta mais um erro que faltou na convocação dele, que ele convocou só o João Pedro, um atacante de área só, e convoca o Endrick agora para jogar mais ali de 9. E, cara, é o que a gente falou, eu pelo menos falei muito semana passada, o Endrick para mim já também teria que estar na convocação original, e eu achei positivo. E, assim, sobre o Neymar... Eu não sei. Eu juro que eu não sei ninguém sabe. se ele vai voltar a jogar realmente tem mais o que falar, em alto nível pela seleção brasileira. Desiste, Felipe. Por favor, desiste. É meio cansativo falando do Neymar. Inclusive, sempre a mesma coisa. A gente falou de segunda-feira num desconforto, mas assim, um desconforto de 1 semana e meia, 2 semanas, não é um desconforto, né? Então, é uma lesão, claro, pra não agravar. E o jogo contra a Colômbia é quando? Dia 20? Na quinta. Que nem eu falei no outro programa, só de falarem que no jogo contra o Corinthians ele não tinha condição zero, nenhuma. Pô, então eu acho que com certeza é uma lesão, né? E ainda não tratar, não treinar, ele não tá treinando, né? Com ainda bola. conseguiu sambar. No carnaval ele quebrou, No carnaval ele ficou em pezinho lá no carnaval. Mas, então é uma lesão grave, com certeza, porque... Ou não também, né? Ou só não quer jogar, é o Neymar, né? Não tem como falar, não tem como defender mais, não. É cansativo esse assunto, né, Vinícius? Só eu acho. Eu já cansei de defender o Neymar, já não defendo, já cravo aqui. Não seremos campeões, brincadeira. Brincadeira, calma que o Endrick tá chegando, paizão. Calma, perdi a linha, calma. 9 do Hexa. Mas já falado semana passada na convocação, acho que eu deixaria... Se o Neymar estivesse bem, eu deixaria ele no banco, inclusive. Tinha falado semana passada, mas eu manteria. Porque apesar disso, o Neymar é gênio, apesar de todo o extracampo, o Neymar é gênio. Eu também concordo com o Felipe, também eu chamaria o Endrick no lugar do João Pedro, inclusive, vai ter o debate. E estaria o Yuri Alberto. De novo não, por favor. Vai ter que ter, paizão. De novo não, por favor. É isso. O Vinícius já puxou o assunto, que agora eu trouxe uma comparação entre os 2 camisas 9 da seleção brasileira convocados atualmente, que foram João Pedro e Endrick. Os dois, vou comparar aqui os números dos dois, tá? João Pedro, 26 jogos, prestem atenção, 26 jogos, 8 gols e 7 assistências. Endrick, 28 jogos, 6 gols e 0 assistências. Só que o João Pedro tem muito mais minutos jogados, assim. O Endrick tem mais jogos, mas enfim, aquilo que a gente já conhece do Ancelotti, que entra os 1 88. minuto, 2 minutos, é uma loucura, né? 90 minutos, enfim. Minutos jogados, 1.838 para o João Pedro e para o Endrick, 496 apenas. E minutos para participar de gol, seja fazendo gol ou dando assistências. João Pedro, 122, Endrick, 82 minutos apenas. Eduardo, quem é o seu titular? Assim, eu acho que o Dorival, como ele já fez outras vezes, ele vai colocar o Rafinha de meia, né? Tanto que ele até tira o Neymar, que é um meia atacante, e convoca um centroavante. Acho que eu entendo que ele traz o Rafinha para meia, assim como ele fez na última data FIFA, nas últimas data FIFAs. E vai colocar o Vinícius Júnior na esquerda, o Rodrigo na direita e vai ser um 9. Não vai jogar ninguém de falso 9. A não ser que ele coloque o Matheus Cunha, enfim, mas que é meio amador atualmente, né? Então acho que Endrick ou João Pedro vão ser titulares. Olha. Qual seria o seu? Qual seria o meu? Não, o meu... Não, tô brincando. Eu vou pra felicidade do Felipe, eu colocaria o Endrick, sim. Na semana passada, meio que eu dei uma... Era só pra encher o saco do Felipe. Mas, eu gosto sim do João Pedro, eu acho ele um bom jogador. Mas na seleção, eu acho que o Endrick tem que... nesse papel de titular como um camisa 9, o Endrick vai fazer melhor com o time, né? Eu acho que já... Acho que entrosa mais com os jogadores ali que já estão no ataque. Mas o João Pedro também, eu acho que caberia bem como titular. Mas eu colocaria o Endrick. Gabriel, você já, até sem o corte do Neymar, já tinha colocado o João Pedro e segue nessa convicção. Visionário, né? Nem Neymar eu botei no meu time. Exatamente. O único corajoso, né? Que o resto é tudo comprado pela mídia, né? Mas assim, eu acho que são 2 grandes jogadores, claro, né? Fazem, mesmo sendo 2 atacantes, fazem coisas diferentes. Tanto que você até apresentou aí, o João Pedro tem 7 assistências. É um cara que consegue com aquele fazer... japonês ruim, né? Então, eu ia chegar nesse ponto também. O João Pedro olha pro lado, ele vê um japonês. Como que ele olha, o Mitoma. Mitoma. Ele olha pro outro, ele vê um colombiano lá. O Endrick olha pra um lado, ele vê o Mbappé. Ele olha pro outro, tem o Vini Júnior. Ele olha pro outro, tem o Rodrigo. Ele olha pro outro, tem o Bellingham. Vou nem falar do Modric, Camavinga, Valverde. E minutos pra gol um do outro é 40 minutos de diferença, né? 40 minutos. Ou seja, por jogo, meio tempo, né? Então, acho que são 2 grandes jogadores, óbvio. Acho que qualquer um que entrar tá certo. E acaba que... Acho que vai muito depender da ideia do Dorival, que eu acho que o João Pedro, uma questão de armar o jogo,
Ele consegue muito mais dar uns passos para trás da área e criar a jogada. Tanto que isso se traduz nas 7 assistências que ele tem. Eu, então, acho que os dois jogando, por mim, qualquer um tá bom. Felipe, nós já sabemos a sua opinião. Mas Com certeza. eu acho que provavelmente é a minha também, desse seu ponto. Eu acho que não tem comparação aqui. Eu Que isso, não, viado? Fala aí. eu não desgosto isso, do mano. futebol. Eu acho o João Pedro um bom jogador, certo? Mas Mas não fala isso de não ter Pra comparação. Como não tem seleção. comparação, cara? o Endrick é muito Tá literalmente bom comparando aqui. Cara, não- Comparação. O Endrick é muito mais jogador, gente. Não é. Claro Muito que é. mais Ele é jogador. E outra, esse negócio da questão do Endrick olhar pro lado e ter esses jogadores, o Endrick entra, aí ele olha pra cima lá no É por telão, isso que ele faz gol. falta 3 minutos pra Por isso que ele faz gol, ele só Felipe, faz gol no Felipe. final de jogo, paizão. Você já ouviu aquele áudio? Se bota só você joga- no Real Madrid, Cara, você faz 10 gols na temporada, mano. Irmão, Cara, não faz sentido esse argumento. não, esse cara. argumento não fez sentido. Esse argumento é muito fraco. Mas agora, então, como ele entra nos últimos minutos, são praticamente em jogos que já estão ganhos quase. Ou na Ou Copa. perdidos, ele É, decidiu. então. Quase Não. precisa Mas ele disso. entra Certo. nos últimos minutos por culpa de quem? Do Ancelotti? Então, Será? Eu Ó, acho com que certeza. é. do Ancelotti, gente. Então, Pois é, o Endrick é um ótimo jogador, mas você Se falar o que, Endrick- que não existe Gente. comparação, Felipe, eu acho que é meio Não, tá bom, eu posso ter É ruim, exagerado. porque eu assumo que eu posso porque ter o João exagerado. Pedro, o João Pedro é um ótimo jogador. Só ver os números dele. Pô, Sim. 7 assistências, 8 gols não é pra qualquer um, Ele, né? eu acho No ele time- um Uma bom Premier jogador. League time num de time, pelo menos pô, terceira um time categoria. fraco, querendo ou não, entendeu? Não, sim, eu acho um bom jogador. E sobre a culpa do Ancelotti, o Endrick entra e ele tem, nos minutos dele, mais de um gol por jogo, né? Daria 1,0 alguma coisa. E assim, é culpa do Ancelotti, porque na hora que o Ancelotti coloca ele tarde, o Endrick sempre faz gol, na Copa do Rei principalmente, que ele é o artilheiro. Ele define um jogo na prorrogação, não vou lembrar contra quem, talvez contra o Copa do Rei? Sassuna, É, É, Copa pô, do Rei, Santos, fez gol. Foi. que ele fez... Ele é o artilheiro na Copa do Rei, né? Sim. É 5 gols, né? Classificou contra a Real 4 Sociedade, gols, fez gol né? no jogo. E a gente conhece o poder de decisão do Endrick desde a época do Palmeiras, que muitos falam, palmeirenses, que o Brasileirão de 2023 é 90% na conta do Endrick, daquele jogo que, pô, ele colocou a bola debaixo do braço contra o Botafogo. Sim. E na seleção brasileira, eu acho que... Aí eu não Predestinado, entendo né, o que o Dorival quis fazer. Ele começou com 3 jogos, 3 gols, deu a vitória contra a Inglaterra, empatou o jogo contra a Espanha, deu a vitória contra o México, contra o México, né? Foi. E aí, a partir daí, jogou contra os Estados Unidos, também um amistoso. Aí começou a Copa América, a partir daí o Endrick também começou a entrar no final dos jogos, com o Dorival Júnior. Eu não entendo por quê, porque o Dorival escalava ele entrava, fazia os gols. E assim, eu acho uma incoerência gigantesca. Então, mas porque foi, o o que eu- Dorival detesta mas foi o que eu atacante. falei no programa anterior. Não acha que é porque a sequência de jogo dele... Pô, ele faz gol, ele Não. entra na coisa, mas ele não tem a sequência boa no Real Madrid, entendeu? Mas, Ele não tem a então, sequência jogando. É que eu acho que assim, na Copa América, por exemplo, que foi a competição que a gente teve, foi logo em seguida os amistosos. Foi logo em seguida não, né? Mas Pô, e na Copa América, desculpa, ele não fez nada na foi Copa perto. América. Mas então ele entrava também numa Não, situação muito que isso, ele ruim. foi titular em 2 jogos, 3, O Endrick foi... não foi. O Hendrick. Ah, não, ele foi titular contra... Ah, não, ele foi titular Ele contra o entrou Uruguai 30 só, né? minutos na primeira fase. Não, no Uruguai, contra o Uruguai ele foi titular. Mas foi uma Contra o- fogueira... É, Foi foi uma jogo fogueira, uma fogueira, uma né? fogueira imensa. Não, isso eu O concordo. Vini foi suspenso. É, o Vini foi suspenso. E aí, eu mosquei agora. e aí o Dorival, que tinha colocado ele 30 minutos em Sim. 3 jogos, colocou o Endrick pra jogar titular. Sim. E, pô, é um processo, ele é novo, eu acho que ele tem que ir ganhando rodagem, cada vez mais minutos. Pode não ser titular, pra mim seria o titular, mas se quiser colocar o João Pedro, acho Não, Não, mas eu acho que compreensível eu acho que o também. errado é nem ter colocado ele na primeira lista já, eu acho, né? Porque poderia ter tirado um ali e colocado os dois, né? João Pedro e o Eu também e o Endrick. acho. Eu acho que tinha que ter um 9 titular, um 9 reserva. Sim, pô. Mas assim, dito tudo isso, meu 9 da seleção seria Yuri Alberto. Tá aí. Endrick É, reserva, o né? Endrick eu acho que também é prejudicado, assim... Não tem o que fazer pelo Mbappé, né? Também pelo Também, ataque tem, fortíssimo do Real Madrid, que ele vai entrar no lugar do Rodrigo, tá jogando demais. O Vinícius Júnior tá jogando menos esse ano, talvez, mas, porra, Sim. é o atual melhor do mundo. Mas querendo ou não, eu acho que ele poderia entrar mais, né? Entendeu? Eu também Tem mais concordo. minutos no Real Madrid. Ainda mais que Porque- o Real Madrid é escasso também Sim, de lesão. sim, Né? Sofre sim, muito disso. Ele tá sendo titular na Copa do Rei, que é tipo... como é que fala? Competição B, assim, né, do Real Madrid. Aí não colocam muito o Mbappé, enfim. Talvez Jogo time mesclado numa na possível Copa do Rei. final, talvez, contra o Barcelona ou contra o Atlético de Madrid, o Mbappé talvez entraria. Com certeza. Sim. Né, mas seria até injusto, né? Com o Endrick que jogou a competição toda, O carregou artilheiro o da time de seleção graça. da Copa do Rei. E
Enfim, qual seria o seu 9, Vinícius? Seria o Yuri Alberto também, que nem concordo, todo mundo falou, do Hendrick, né, que tem potencial, mas eu vou jogar um debate aqui. Pensando na cabeça do Dorival, ele não vai começar com atacante. Seria normalmente o Vini na esquerda, talvez o Rodrigo no ataque, fazendo falso 9, o Rafinha na direita e talvez o Matheus Cunha no meio. É o jeito que eu... É uma opção? É uma opção que tem. É uma boa opção também. Mas eu acho que esse falso 9 no Brasil já não Já não dá. deu Mas ele vai certo, ficar insistindo nessa tecla, não tem Então, jeito. mas- É, Pô, ele vai Dorival. testar todos os jogadores É, e é falso 9, difícil, até porque ele vai dar ter errado em 2 todos. 9s e não vai colocar nenhum, né? Pô, Eu acho então, que do caso do Dorival é que ele, quando ele bota um atacante, ele busca um cara alto, forte, tipo um Calheri, um Pedro, o que o Brasil hoje não tem. Sim. Não temos. Acho que se o Pedro não E eu tivesse acho lesionado, que ele... seria o titular. Não, com certeza. Com Com certeza. certeza. O que ele sempre Não, tem procura. que ser, Você pega se não for é brincadeira, né? Pedro, Calheri, que é a situação que ele sempre... Tiquinho. É o que ele sabe fazer. Nossa, Tiquinho, Jesus Cristo. É o que ele sabe fazer. Aí quando não tem uma situação dessa, eu acho que ele prefere botar um falso 9, não sei porquê, do que tentar improvisar um Hendrick pra fazer um pivô lá na frente. Que não vai dar certo. Não é possível que ele não entendeu que não funciona ainda esse falso 9, porque né, todas as partidas que... Não desistiu ainda. todas as partidas que ele tentou esse falso 9 Não, não ele deu vai fazer certo. até agora. acertar, ele vai continuar isso. É. Até acertar. Quanto mais acertar. você acerta, mais perto de acertar. Ah, já vai É, colocar um exatamente. zagueiro ali de falso 9. Pô, porque ele tá tentando todos. O Arteta fez e deu certo. Aí quando o Brasil jogou melhor, assim, em questão de futebol, foi quando tinha um 9, né? Era o Igor Jesus. Não, 9, Sim. né? Com todo carinho. Não Volta dá mais Igor pra ser Jesus, por convocado, favor. né? Mas, enfim, tinha um 9, né? A função, camisa 9, estava ali. Eu acho que vai soar um pouco incoerente também se ele colocar o Hendrick titular. O Hendrick também seria meu titular, até... Sim, porque O não Yuri foi Alberto, convocado João na Pedro, primeira Aí eu lista. concordo. Aguardem. Se ele colocar o Hendrick de titular aí, pô, ele convocou o João Pedro primeiro, o Hendrick não estava convocado, ele foi pro quarto depois e o Hendrick passa magicamente na fila no lugar do João Pedro. Eu acho um pouco incoerente. Ou seja, grande chance de acontecer. Grande chance, porque o Dorival, de fato... Dorival em Grande incoerência. chance dos dois não jogarem nenhuma das duas É, partidas. perfeito. Eu acho que essa é a maior chance. Eu Dorival e incoerência caminham juntos na seleção sempre. de Eu acho que mãos só dele dadas, ter né? convocado um atacante só um centroavante na primeira lista, ele mostra que ele não Que vai ele não usar. planejava centroavante. usar Ele não, o jogo. não planeja usar. Exatamente. Eu acho que ele colocava o Rafinha de falso 9, ou o Rodrigo, né, que ele já fez várias vezes e, Não daria pra testar um convenhamos, Vini, não deu certo. Talvez, poderia também, Dá pra porque testar, o né? Rodrigo não Ele deu jogou certo. alguns exatamente jogos. nessa Pô, ele poderia função. mudar mas essa escalação um pouquinho, né? Colocar É. um 4-4-2, deixar, sei lá, o Vini e o Rodrigo Rodrigo na frente, o Rafinha mais pra trás, mas é... Eu sou a favor da seleção jogar com linha de 3, inclusive. Sou muito a favor, mas é difícil. Ah, mas Três é uma zagueiros? mudança radical. Três zagueiros? Radical. Jesus Cristo. Eu sou a favor. Tem uma possibilidade do Gerson também, ou não. De atacante? Porque o Gerson... Não, de, Chapete. Falso nove? jogando mais pra... Não, de falso não. Mais pra frente, assim, em vez de Seria um uma boa volante. ideia. Mais um meia, assim, como ele faz no Flamengo, ele pela direita, assim, e colocar Rafinha, Vini, Rodrigo e o Gerson mais pra Também. frente, 2 volantes, trazer o Bruno Guimarães e André com o Gerson. Não sei, veremos essa possibilidade aí, o próximo jogo. O primeiro jogo do Brasil nessa data FIFA é quinta-feira contra a Vamos ver Colômbia, a surpresa, né? dessa em escalação. Brasília. E terça que vem, Brasil e Argentina Sem em Messi. Buenos Aires, sem É Lionel verdade. Messi. Pelo menos isso, pelo menos. Não Essa perder de boa, qualquer né? jeito, então. É, Então acho que tem que ser Paizão, sincero. calma. Tem que ser sincero, pai. Confiança. Calma, cadê a Ih, confiança já no Brasilzão? Acabou comigo. Infelizmente, Já deixei de também acreditar. tô com essa confiança meio abalada ultimamente. Mas a Colômbia tem que ganhar, né? Colômbia tem que Ah, ganhar. esse é um, Tem é um que bom ganhar. empate, tá? Tem que Dá ganhar. pra empatar. Tinha ganhado o Nosso Uruguai grande também. possante Richard Rios. Richard Rios. Falando. Ah, gostou, né? Nossa. Você deixou. É o entrosamento outro nível. Entrosamento exatamente. demais. Só de quem mais trabalha na rádio na Ai, época. né? Cruzamento dentro de campo. Fantástico, fantástico. Richard Rios, que vai jogar contra o Brasil quinta-feira com a camisa da Colômbia, Se Deus quiser, não, né? jogou com a camisa do Palmeiras ontem Se Deus quiser, e sim. perdeu no jogo Entregou de o ida gol. da final do Paulistão, 1-0 pro Corinthians no Allianz Parque. E o Richard Rios teve envolvido assim na jogada do gol, né? Ele deu uma letra ali, foi Uma não letra sei ali se foi nada a ver, né? displicente, não sei, podemos debater aqui agora, mas Corinthians 1-0, gol dele, Yuri Alberto, pro Felipe e pro Vinícius, o 9 da seleção brasileira que teria que ser, mas enfim, você deu a deixa, você segue agora, Eduardo. Não, Foi displicente, Richard Rios, o que você achou do jogo? Fica à vontade. falando sobre o jogo, né? Como eu vi o vídeo do Luiz hoje no Instagram dele falando, reclamando, né? Eu vou ter que concordar totalmente com ele naquele vídeo, né? Porque o Palmeiras
pô, o Palmeiras tem um elenco, tem boas peças, né? E o Abel não consegue encaixar essas peças, não consegue fazer o time jogar, né? O Richard Wilson fazia uma boa partida, né? Marcando muito bem, mas, pô, parece que dá um estalo assim, desliga, e ele acaba, né, entregando uma bola ali à toa, pô, uma letra ali que não precisava, era só ele tirar aquela bola, né? E acabou levando um gol bobo. E o Palmeiras não tem criatividade, né? Meio que é só bola no Estevão e, se Deus quiser, ele vai fazer alguma coisa e não consegue fazer, porque os times brasileiros já sabem como jogar contra o Palmeiras, que é, pô, só marcar o Estevão e marcar dentro da área, porque é só bola na área e o Estevão tentando fazer alguma coisa. Então, eu acho que o Palmeiras precisa de criação. Time muito, muito mal montado. O Veiga, pô... Sumiu, hein? Sumiu. Né? Que nem o Luiz falou. Só batia escanteio e não fazia nada. E eu acho que para esse segundo jogo, o Palmeiras vai precisar ir acordado, né? Porque parece que não estava muito afim de jogar, né? Parecia que nem era uma final, ainda mais contra o Corinthians. E vai ser bem difícil virar lá na Neoquímica, viu? Vantagem boa pro Corinthians, hein? Pra levar pra Neoquímica agora, daqui 2 semanas ainda, uma semana e meia, né? E, enfim, boa vantagem, né, Gabriel? Eu acho que, começando pelo lado do Corinthians, né? Acho que foi um jogo, não podia ser diferente disso, né? Entrou no momento sabendo sofrer, não se apequenou, mesmo na casa do maior rival, não se apequenou contra um time que é o quê? 3 vezes campeão do Paulistão seguidos, do Palmeiras? Sim, Palmeiras, sim. 3 vezes campeão seguidos do Paulistão, na final, em casa. O Corinthians não recuou, não recuou tanto quanto eu pensei que recuaria. Achou seu lateral, finalmente. Angelieri acabou com o Estevão. Acredito que vai facilmente ser titular absoluto da posição, porque acho que se o lateral fosse o Hugo ou o Matheus Bidu, a gente não estaria falando de 1-0 do Corinthians aqui, porque são jogadores muito abaixo do Angelieri. E grande jogo do meio campo do Corinthians, que é muito forte. Jogadores que são mais ponta, mais voltam, que nem o Martínez e o Carrilho, que voltam bastante para criar, fazem muita diferença num time desse, que tem muito pulmão, corre o jogo inteiro. Acho que, tirando o Depay, que corre um pouco menos, todo mundo corre nesse Corinthians, e todo mundo corre o jogo inteiro. E é isso que é o gol, é uma bola roubada lá na frente, que o Depay deu uma marcada a mais, que o Alberto já estava disparando para pegar a bola na ponta, o Depay acha um baita de um passe também, o Alberto fica ali para fazer. Mas eu acho que nem o Eduardo falou, o Luiz falou, o Palmeiras acho que entrou pensando que estava ganho. Entrou como se tivesse entrado contra o São Bernardo, 2 semanas atrás. Eu acho que faltou um pouco de seriedade. Você, Felipe, o que achou? Acho que não tratou o jogo com a verdadeira grandeza que um derby, ainda mais numa final de campeonato paulista, merecia, né? Acho que entrou devagar. Sobre o Estevão, lá vem. Um grande ponto, né? Cara, eu não achei que ele jogou mal. Quando vale mais que uma paçoca. Não falei que ele jogou mal, eu só falei que... Não, pô, sim. Ficou apagado. Não apagado, ele ficou marcado. Sim. Né? Eu acho que ele até, clássicos, assim, mata-matas, até tem jogos que ele joga bem, mas parece que, cara, ele não decide, né? Não faz gol, não dá Cuiabá assistência. muito sobrecarregado, né, eu acho. Eu também acho. Não é só culpa dele, claro, porque... O salário brasileiro. Vou procurar essa imagem. O Eduardo comentou sobre o Rafael Veiga, eu achei que faltou demais. A gente fez um 11 contra 11, a gente escolheu o Garro no programa de quinta-feira. E o Luiz ficou puta ainda. Acho um absurdo, né? Mas eu falei, o Veiga não vem jogando. Desde o ano passado tem até bons números, mas bola jogada não vem jogando mais que o Garro. E o Corinthians venceu sem o Rodrigo Garro, que acho que talvez, provavelmente volte pro jogo na Neoquímica Arena. Acho que sim. E eu acho muito difícil. Acho muito difícil virar, acho muito difícil o Palmeiras vencer lá dentro. O apoio da torcida, o Corinthians embalado, tentando quebrar o possível tetracampeonato do Palmeiras, assim como o Palmeiras fez com o Corinthians em 2020. E, cara, eu acho que azedou. Acho que azedou legal pro Palmeiras. E azeda muito, né? Que se tomar a virada, pelo amor de Deus, Ramon Dias não vai chegar no Brasileirão. Não, aí ele cai. Cai. Que já existia a fala que se ele perdesse esse jogo, ele tava fora pra volta. Então imagina se ele perde agora. E teve uma coisa que me intrigou muito, Vinícius, também, foi
parece que não jogaram assim com o Vitor Roque, né? Parece que o Palmeiras não tinha um centroavante, jogou diversas vezes, como já jogou em outros anos, sem centroavante, assim. Agora eles têm um centroavante e não jogam pra ele. Não joga, acho que também, depois que ele saiu, ficou fazendo muito chover, que nem o Eduardo falou, que nem o Luiz também falou, todo mundo que falou na mesa. Acho que teve 3 lances que o Vitor Roque teve. Tem um que ele arranca, ele chuta, mas pega, e tem um que ele dá um cruzado e o Hugo também pega, e tem um outro que eu não vou me lembrar, acho que foi no primeiro tempo, inclusive. Mas já acho que o Palmeiras entrou meio que apático, né? Acho que já tava pensando assim, ganhamos o jogo, porque tá jogando em casa, mas foi mal. Eu acho que também no 11 contra 11 a zica, que colocaram o Everton, né? Zica, não tem jeito. Então, foi muito no canto, na ação, dava. Acho que foi falha do Everton. Não é que foi falha, mas dava, né? Defensável. Uns 10 anos Mas foi um atrás, chute talvez. meio inesperado, né? Inesperado, né? Não inesperado, é porque Contrapé, ele- assim, né? É que é muito rápido, nem a zaga do tipo, no Palmeiras esperava. contrapé do goleiro ele é meio meio difícil. lento na zaga. Que o Depay acha um passe de perna trocada, Imagem do virado. nosso Cuiabá Man. Cuiabá. Que é mais- O mostra São pra Bernardo câmera aqui, mesmo, né? Entendi. Não, na outra. Mostra aqui, ó. Mostra aí nessa. Isso aqui. Mostra aí nessa ali. Mostra aqui. Tá. Aqui. O São Vou Bernardo. jogar bem. Agora trocou de novo. Agora trocou de novo. Pera aí. Acho que tá certo. eu tô ruim, mano. Não, aí você vira pra essa, ó. Vira pra essa aqui. Pra esse. Aí, Pega aí. agora vai. Nosso grande Cuiabá Man. Aí, ó. Tá aí. Acho que... Tá difícil pro Estevão, mas ele vai melhorar, né? 17 Vai, anos só. vai, ele Pelo vai amor de Deus, né? tomar Senão- decisões melhores. Cheio. Eu acho que até Difícil. na hora do gol ali, né? Ele tenta passar por 3 jogadores. O Vitor Roque ali- tá passando na direita, tomou uma decisão meio errada. Aí tem o né? Vitor Roque também, que ele podia ter tocado pro Facundo uma hora lá. Aquele chute, inclusive. Acho que acho o Palmeiras que- ficou ansioso também pra fazer o gol ainda mais, enfim. E foi ruim demais. Acho que o Palmeiras do Abel, assim, ficou muito marcado por jogos de Copa, da Libertadores, Copa do Brasil. Mas eu acho que desde o ano passado, acho que em jogos grandes, jogos mais decisivos, assim, o Palmeiras vem deixando muito a desejar pro elenco que tem, pro técnico que tem, que já se provou muito no Brasil. E, cara, a gente teve ano passado Libertadores, jogou mal contra o Botafogo. Copa do Brasil, foi engolido no Maracanã pelo Flamengo. Esse ano fez até uma boa campanha no Campeonato Paulista, na fase de grupos, no mata-mata. Pô, só boa que... não, né? Porque meio que pelejou pra então, eu pra acho classificar, né? Foi meio aquém do que pode que... entregar. o grupo foi muito bom, mas eu acho que falta esse Palmeiras, pelo menos muito mais desse ano, se provar nos clássicos, Sim, principalmente, até o momento. A gente teve o jogo contra o Santos, que não esse tinha jogo- o Neymar ainda, não tinha Esse nada. jogo foi horrível, não tinha ninguém, então não conta. Foi uma assim. virada no finalzinho Foi, do jogo. foi. O Mas Santos foi, ainda... mas foi um time reserva do Palmeiras que ganhou esse jogo aí, né? Aí a gente teve o derby, debaixo de muita chuva, que foi 1-1, empate. O Yuri fez o gol também. Fez o gol. A gente teve o empate no Choque Rei na fase de grupos. Um jogo eu achei um pouco fraco. Ruim, foi ruim. Jogo Foi que ruim. quem E viu, era quem o viu São dormiu, Paulo né? sem o Oscar e o Lucas, né? Que entraram só no segundo tempo. O Oscar não encostou apenas na pra bola, né? A gente defender. falou isso. Né? Exato. Aí chega no mata-mata, goleia o São Bernardo, vai muito bem. Tem gol anulado, 3-0. Aí chega no São Paulo, vence com um pênalti, né, inexistente. E, assim, foi um jogo de muitas grandes chances do Palmeiras. Jogo Acho que ruim pelo que também. o time pode Jogo péssimo apresentar. também, né? Pelo que o time pode apresentar do Palmeiras, acho que o coletivo, individual, alguns jogadores também muito abaixo em jogos assim de mais decisão. E a sensação que fica é que esse time do Abel, atualmente, parece que não decola, né? Aí teve contra o São Paulo, né, também, não. Mata-mata, 0-0, que teve aquele pênalti que a gente falou na quinta-feira, mas enfim. Jogou mal, acho que jogou E mal. teve, eu peguei 35 cruzamentos do Palmeiras, inacreditável. Padrão 9 Abel de cruzamentos Falta do, de agora repertório. do ficou Corinthians. nisso É agora. uma falta de repertório. Saturou. Padrão Abel de futebol. O Abel colocou o Flaco Lopes ali pra tentar alguma coisa ali, porque o Flaco é mais alto que o Vitor Roque, né? Enfim, eu acho que a grande chance que o Vitor Roque teve, inclusive, foi de um cruzamento, assim, né? Cabeçada, que não é o forte dele, né? Eu acho que foi pra fora essa bola. Acho que foi mais... Mas enfim, teve Félix várias Torres. assim. Félix Torres velocidade. tava maluco pra entregar o gol pro Palmeiras, né? Tem Tá. um Esse lance lance do primeiro tá tempo que ele dá 3 passos pra trás, ele erra os 3 Pô, e o passes. grande Pô. Mateuzinho também, que tirou umas 2 bolas dentro do sim. gol quase, né? O Mateuzinho jogando bem. Enfim, inacreditável. Mas vamos falar dele agora. Yuri Alberto.
o rei dos clássicos atualmente, talvez, temos o Bruno Henrique, né, o rei dos clássicos do Rio de Janeiro, Gabriel sabe. E agora o Yuri Alberto, rei dos clássicos desde 2024. O Yuri Alberto em clássicos tem 12 jogos, 8 gols e 1 assistência. O 9 da seleção brasileira, Felipe Vinícius, fala. O que você achou, Eduardo Vergani? Desde 2024 o Yuri tá voando. Com certeza, né? Dá pra perceber. Talvez que ele mereça faz uma gol em chance. todo jogo contra o Santos. E foi muito bem, né, no gol. Ele, talvez o Mikael poderia ter sim. fechado mais ele ali pra não levar pra dar ângulo assim, pro Yuri Alberto. Mas, enfim, foi bem, carregou a bola e chutou bem assim contra o pé do Everton. Dava pra pegar, não sei, mas foi um bom chute. Sim, não. O Yuri Alberto, ele aparece sempre, né, nesses jogos importantes, principalmente em clássico. E vem numa fase, muito boa, né? Nesse Corinthians ainda muito encaixado, ele, o Depay, o Garro. Então, acho que ele tá com essa confiança lá em cima e, 9 do Hexa, né, Felipe? Pra agora, pelo menos. O que aconteceu com o Yuri Alberto, Gabriel Santana? Eu acho que sempre foi, desde que ele começou aquela fase ruim no Corinthians, depois que o Roger Guedes saiu, eu sempre falei que eu acreditava que isso aí era falta de confiança mesmo. Porque o Yuri é um baita no jogador. Eu acredito que quando o Roger Guedes sai, fica muito em cima dele, né? Ele tem que resolver, ele que tem que decidir, ele que tem que... se ele jogar mal, acabou. Se ele não fizer 2 gols, o time não faz nada. E a gente tem que lembrar que o Roberto, naquela época, tinha uns 23, 24 anos. Ele não é um cara muito experiente. Ainda é muito novo, né? Ele é novo. Ele é um cara novo. E eu acredito que quando você traz mais gente pra jogar com ele, agora tem Garro, Depay, ele fica mais à vontade pra jogar, ele vai ter mais opção, vai ter mais boas opções, né? Porque o que ele tinha no outro Corinthians também era... chutava uma geladeira pra frente pra ele dominar na área e dar o jeito dele. E eu acho que num time melhor, que é o Corinthians hoje, comparado aos anos anteriores, ele tem como mostrar o futebol dele e ele volta a ter uma confiança que ele tinha perdido há um tempo já, né? Que, querendo ou não, quando nesse alto nível do futebol, que todos os jogadores muitos jogadores são muito bons, muito diferentes, eu acho que a maior diferença entre eles é o quão confiante eles estão, porque, por exemplo, pega o Estevão ano passado, baita jogador, você acha que se ele não tivesse confiança de driblar 4 caras e chutar no ângulo, Sim. Ele sabe fazer, mas se ele não tiver confiança pra fazer isso, não vai conseguir. E com o Yuri é a mesma situação. Ele tem bola pra fazer 2 gols por jogo, 1 gol por jogo, fazer um gol no Palmeiras, no Allianz Parque, na final do Paulista. Então acho que o Yuri, com essa confiança, com esses companheiros de alto nível, é um jogador, um dos melhores do Brasil. E como o Gabriel falou, ele é muito novo, né? Felipe tem 23 anos, deixa eu só Que conferir. é o artilheiro sub-23 do mundo, não é não? 23, eu acho. Então acho Ele que, é da idade do Rodrigo, acho que esse ano ele vai fazer 24. Ele é da idade do Rodrigo Eu também. acho. Inclusive vai fazer amanhã, 24. Olha, Ele tem 23 anos. Parabéns pra ele. Vai fazer amanhã, 18 de março, 24 anos, quase 24 anos, mas 23 ele ainda é muito novo, tem muito potencial e vai bem agora. Acho que faltava confiança, como o Gabriel falou. Não, faltava. E uma coisa que eu acho muito importante no Yuri Alberto é a questão que ele não desiste, né? Porque Totalmente. o que esse cara virou de meme ano passado, pelo primeiro semestre Protagonista horroroso que do o... Corinthians. Do time do povo. Então, exato. Jogou mal demais, virou meme, tudo relacionado a perder gol. É o Yuri Alberto, esse cara é o Yuri Alberto. E, cara, a recuperação pós-Memphis ali, que acho que coincidiu, né? A volta de confiança e da bola entrar, né? Coincidiu com a chegada do Memphis e, cara, os números falam por si, né? 12 clássicos, 8 gols, 1 assistência. Muito decisivo, extremamente decisivo. A gente até estava conversando ontem sobre os gols do Yuri Alberto esse ano. São 3 no Santos, 2 no Palmeiras. São 7 gols contra o CV, eu acho. E 5 são em clássico. 2 contra o CV. 2 contra o CV no jogo de volta, que é assim... No Paulistão, sim. todos são em clássico. Foi eliminado na Libertadores, mas se não fosse ele no jogo da volta ali, não iria nem pegar o Barcelona. Com certeza. E não iria para a Sul-Americana. E ficaria sem competição internacional para jogar o Corinthians. E não são todos praticamente, ou todos literalmente, são gols decisivos e eu acho que merecia a convocação. Tinha que ter, Desde a primeira lista, teve ainda o corte do Neymar. Acho que talvez merecesse até mais que o Endrick nesse corte do Neymar. Talvez. Não, acho que merecia. E Ele acho é que, muito fã, né? Vamos concordar. acho que teria que ser os dois.
Eu acho que, de fato, que o Dorival falou, que o Eduardo já falou, que estão jogando, né? Minutos jogados e, pelo menos, o João Pedro, né? Enfim. E aí, se ele... Porque, assim, fala assim, já é uma eterna discussão que o Endrick é mais talentoso, ou o João Pedro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim, se o Dorival quisesse um cara que já estivesse jogando... Seria o Yuri. Seria o Yuri, né? No lugar do melhor Endrick, fase né? dos três ali, com certeza. É o Yuri. certeza. Que, pô, um Ninguém camisa contestaria. 9 que faz gol é o Yuri. Que se você pensa hoje no Brasil, é ele, não tem o que fazer. É o Yuri. Mas o Dorival, como o Felipe já falou também, É. cai nas suas próprias incoerências, né, Vinícius? Mas Yuri Alberto Yuri Alberto coloca o Corinthians na frente na final do Paulistão. colocou e acho que não o Felipe falou, a chegada do Memphis potencializa o Yuri também, acho que o Garro também ajudou. Agora o time também tá ajeitado também, acho que o Angelete tá jogando bem, o chão lateral, que o Gabriel falou. Mas temos que falar do Carrilho também. Temos que Nossa, falar. Temos do que atleta. falar. Que jogador. grande André jogador. Que jogador. Temos que falar, mas acho que o Yuri tem tudo pra melhorar, é novo também. Acho que pode até que ele saia, acho que é do Brasil. Talvez ele saia daqui uma temporada, talvez. Acho que ele vai pra Europa. É bem protegido, né? Acho que É, as ele últimas evitou. 2 temporadas tentaram levar ele pra, Sim. pra E Inglaterra evitou. 3 vezes. Acho que o e West não Ham, né, se deixaram. não me engano. O West Ham e eu Tem acho mais que foi o Burnley. Pô, é melhor jogar no melhor Corinthians, ficar, paizão. né? Então, melhor jogar no Corinthians. Tem que ficar. E falando em Memphis, né? O Memphis em mata-matas pelo Corinthians, a gente até tava na dúvida, na levar essa dúvida. Qual o plural de mata-mata? Mata-matas. Playoffs. Mata-matas. mata- Playoffs. É, Excelente. boa aí, ó. Grande sacada. Mas enfim, o Memphis em mata-matas pelo Corinthians tem 10 jogos, 1 gol e 8 assistências. Né? 1 gol é pouco, mas 9 participações em gol em 10 jogos de mata-mata. A gente até falou, né, na segunda-feira passada, algumas cobranças do Memphis, que ele deveria render mais, mas os números estão aí, né, Eduardo? Eu acho que números não se negam, É. né? Não vai, são mais... Você acha que ele tá entregando pouco? Eu acho que... Cara, ele tá... Pouco. Eu acho que o cara do gol é Sim. o Yuri Alberto. Pouco não tem na como. palavra, eu acho que Ele tá servindo. acho que a gente pensa muito em gols, né? Que ele não. Pô, como você falou, é um gol só em mata-matas. Grande Mas ele faz o ataque do Corinthians jogar, pô. Funciona. Ele tem diversas assistências pro Yuri Alberto, né? Ele ajuda muito o ataque do Corinthians, então acho que essa cobrança é mais por ele não fazer tantos gols assim importantes. Mas eu acho que não é uma cobrança que tem que cobrar assim pra ele jogar mais. Porque, querendo ou não, ele melhora muito o ataque do Corinthians. Mas, né, pô, tem que fazer uns golzinhos. Precisa, às vezes precisa. É, Mas talvez o Yuri tá fazendo muito bem esse papel. Exatamente. Eu acho que um jogador desse calibre, né, desse valor, né, o quão caro é Memphis Depay, camisa 10, a gente já falou no primeiro programa aqui, a situação da camisa 10, eu acho que se espera um pouco mais, né, enfim, de gols, enfim, mas tá entregando, né, Gabriel? Acho que acaba que se espera disso, porque quem vê, quem vê, pô, o camisa 10 da Holanda, jogou Atlético de Madrid, Barcelona, tá vindo por 3 ou 4 milhões por mês pra ficar aqui, então, óbvio que se espera gol, mas o Depay sempre foi muito mais o arco do que a flecha, em todos os ataques de todos os times que ele jogou. Então, acho que é muito mais, ele vai fazer os gols dele, mas é muito mais comum ver o Depay criando uma jogada para gol do que realmente fazendo gol. Então acho que é muito normal de ver uma situação dessa, de ele ter 8 assistências, né? Sim. E um gol só. Exatamente. E desde a estreia, contando o todo, desde a estreia de Memphis Depay pelo Corinthians, ninguém mais assistiu os companheiros mais que ele. Tem 11 assistências desde que ele estreou. Ninguém mais do futebol brasileiro tem mais que ele, Felipe. Eu acho que é um grandíssimo jogador. Sobre a questão da semana passada, ficou marcada a eliminação na Libertadores, né? Que aí é a competição mais importante pro Corinthians no ano. E aí eu acho que faltou. Nos 2 jogos, muito do Memphis Depay. Mas no geral, assim, os números não são ruins. Realmente, o que o Gabriel falou, ele sempre talvez tenha sido o arco mesmo, o cara que arma mais o jogo do que aquele fazedor de gols igual o Yuri Alberto. Mas é difícil, né? Vale 3 milhões de reais por mês. Acho que talvez chamar um pouco mais para si. A responsabilidade seria seria importante. E principalmente pelo que aconteceu na Libertadores. Mas assim, jogou bem ontem, desarmou o Richard Rios, deu assistência pro Yuri Alberto. Jogou o tempo todo, né? Acho que ele não foi substituído. O Yuri saiu, tava com um problema no ombro, né? O Yuri depois falou do coletivo. Sim. Uma entrevista, né? Eu acho grandíssimo jogador. Mas não sei se vale os 3 milhões de reais. Não. Pode render mais, né? Pode. Deveria render mais. 3 milhões de reais por mês, acho que espera-se
até mais. Não que ele tenha números ruins, mas espera-se mais. Sim. Ainda mais vindo da Europa, né, Vinícius? Calibres, Atlético de Madrid, Barcelona, Lyon, Manchester United. Acho que se espera mais mesmo. Esse spec, que o Felipe falou, é um jogadoraço, mas ele tem que melhorar, mas os 3 milhões se paga mais por ser ele europeu e trazer a mídia pra si. Tanto que a ESPN holandesa transmite o jogo do Corinthians por causa dele. E que nem o Gabriel falou também, ele sempre jogou mais para dar assistência. Que se puxar um dado de PSV, United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, que se eu não me engano fez, acho que só no Lyon ele vai ter mais gol que assistência. De resto ele dá mais assistência. Mas no United ele ficou uma temporada só, não jogou muito. Você acha que ele fez mais gols Acho ou que mais músicas na carreira? Acho que ele fez mais isso. Fits com Ariel. Tem que lançar outro. Enfim. Bom, deu de Palmeiras e Corinthians. Daqui 2 semanas a gente fala sobre a volta e quem foi o grande campeão do Paulistão. Palpite de todos aqui. Para mim, o Corinthians. Eu tinha colocado Vinícius. Eu vou mantendo o Palmeiras, não vou mudar. Não vou voltar atrás, não. Corinthians, Gabriel. Botei Corinthians. Corinthians, só o Vinícius foi de Palmeiras. Eu não vou voltar atrás porque ficaria ruim para mim. Veremos. Tem que manter, né? Tem que manter. Tem jeito. Veremos. No Paulistão, falta uma partida. No Cariocão, acabou. E o Flamengo é o grande campeão, bicampeão consecutivo do Campeonato Carioca. Grande. Do Campeonato Carioca, venceu em cima do Fluminense, jogo de ida 2-1, jogo de volta 0-0, né, com algumas controvérsias, né, teve um gol anulado ali, bem controverso, uma falta do Juninho, Inácio, enfim, não sei. Mas deu a lógica, talvez, como a gente falou aqui nos palpites, né, não sei. Flamengo campeão e Felipe Luiz segue fazendo história, né? 27 jogos, 19 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota e 3 títulos. Gabriel Santana. Eu tenho dó que, diferente de eu e você aqui, o resto das pessoas na mesa não podem falar que são o maior time do estado. Por isso eu acredito que o Flamengo ganhar o Cariocão é nada mais do que o normal. Por isso, mesmo num jogo bem fraco de arbitragem, né? Que houve erros não só pro Flamengo como pro Fluminense também. Acredito que o Gerson era pra ter tomado um amarelo numa simulação que ele se joga no meio da área. Que o juiz fala, levanta aí e vai. Acredito que faltou um pouco de saber a regra, que era amarelo. Tem uma entrada criminosa acho que é do Hércules, na canela, quase na altura do joelho. Foi do Otávio, né? No De La Cruz, que o juiz deu amarelo. O VAR nem chamou. Tem a situação do gol, que pra mim não foi nada, foi gol normal. Segundo, foi anulado também. Eu gritei, anula agora. Eu também. Porque o gol sai, 4 minutos depois do primeiro. Aí eu falei, anula agora, aquela palavra com C, que não é legal de falar na rádio. Só que aí deu 2 minutos e anulou. Aí eu fiquei bem triste, fazendo o meu trabalho do careca de análise de redes sociais. Aí sai o gol. O gol, acho que tava impedido mesmo, não saiu a imagem do VAR, mas pela foto que a Globo mostrou, parecia mesmo. Mas mesmo assim, 0-0, 2-1 no agregado, Flamengo campeão. O Fluminense reclamou mais do que jogou bola. O Mano Menezes, depois do jogo, parou de ser aquele personagem super importante, grandão, que ele parece ser quando ainda não acabou o campeonato, né? Porque ele, na coletiva pós-jogo, rasga elogios ao Flamengo, rasga elogios ao Felipe Luiz. Acredito que faltou um pouco de humildade dele nessa parte. Mas Flamengo é isso, ganhamos pra variar. Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas agora, tem o triplo de títulos do que de derrotas. Eu acredito que seja um baita técnico, espero que a gente consiga ver muito mais dele esse ano. É impressionante, né, Felipe? 7 finais consecutivas pro Flamengo, dessas 7, em 5 o Flamengo foi campeão, só perdeu pro Fluminense justamente em 2022 e 23, mas, como o Gabriel falou, mais títulos que derrotas. Eu me lembro de um certo treinador português em 2019. Paulo Sousa. É o sucessor, né? Acho que o Flamengo, desde 2019, buscava um técnico que fizesse o time jogar talvez parecido, porque igual... Acho que vai ser muito difícil ter um time que jogou igual o Flamengo de 2019. Mas, cara, é um absurdo o trabalho do Felipe Luiz. Ele assumiu depois de subir de sub-20, né? Tava no sub-20. Primeira experiência profissional dele já é um trabalho, assim, magnífico. E ele ficou 2-3 meses no sub-20.
Ele já tava no Sub-17, subiu pro 20. Pô, um dos primeiros jogos dele foi a final da Copa Brasil, não foi? Foi o final do Mundial no O profissional. primeiro jogo dele foi a semifinal. Semifinal, no né? Corinthians, jogo, e já fez uma grande partida, né, contra o Corinthians, inclusive. Sim, sobre o Campeonato Carioca desse ano, deu a lógica, né? O Flamengo é o melhor time, é o melhor elenco, é o que pratica muito mais futebol, assim, disparadamente do segundo colocado em questão de futebol jogado. E, cara, foi muito superior na final, nos 2 jogos, eu acho. Tomou até um gol do Keno no final, uma bola aérea, toda perdida, senão seria 2-0 na ida. O Fábio ontem foi muito bem, ele quase entrega a bola pro pegou. Plata e o Plata dá uma cavadinha. Que o Fábio defende. Tiveram 2 gols anulados, eu acho que foi um absurdo. O primeiro gol do Flamengo foi do Plata. Foi do Plata. Jogada do falta. Juninho e aí a falta Inexistente. exatamente. A dupla trepa-trepa, né? Que Se isso. fosse pra dar a falta de um ali, seria do Ignacio no Juninho. Pô, na falta de Mas pra mim não era anular o falta de primeiro ninguém. gol do primeiro Pra mim jogo, também né? Não anularam o primeiro gol do primeiro jogo lá do Bruno Henrique, tem que anular então. nesse jogo, né? Foi uma, Tá pago, foi uma pago, troca, tá tá pago. Compensaram. Compensado. Talvez, não sei. E eu acho que, assim, o futuro aí pros rubro-negros é muito, muito promissor. O Flamengo Espero que chega não. forte. Esperamos que não, né? Então, Senão não vai ter como exatamente. fazer esse de cara pro gol aqui, não vai ter como. Exato. Não mesmo. É verdade. A Mas, soberba, né? Vai voltar gigante. Mas é difícil. Eu não vejo nenhum outro time que joga 50% do que o Flamengo do Felipe Luiz joga no Brasil. Para esse início de Brasileirão e dos campeonatos que mais interessam as equipes. Justamente, foi a final agora, vai ter a data FIFA, né, do Brasil, inclusive. 4 jogadores convocados, né, do Flamengo, Léo Ortiz, Wesley, E o Gerson. Gerson e agora o Alexandre, né? Era o Danilo, agora foi o Alexandre. Mas os outros não tem de outra nacionalidade, tá? Tem um monte. Tem muitos, Não, né, da o seleção Pulgar não brasileira. foi, o Pulgar Arrascaeta não não foi? foi e o De La Cruz também não. Não foi? Não, acho que o De La Cruz foi, mas o Pulgar e o Arrascaeta não foram. Enfim, pelo menos a seleção Chile, foram 4. Ah, o Plata E- foi. Plata foi. E, enfim, o Plata próximo foi. jogo do Flamengo agora é no Brasileirão contra o Inter, estreia e vai chegar bem. né, Beira-Rio nisso. ou Maracanã? Maracanã. No Maraca. Vai chegar bem. Chega bem, os Coringa do Filipinho tem jogado bem. Inclusive, acho que se eu não me engano, eu vi numa matéria do Asa, do Marca, que o mercado pro Felipe Luiz na Europa abriu, se eu não me engano. Eles fizeram um artigo lá Eu tenho certeza. que abriu. O pessoal rubro-negro já vai se preparando que o homem vai embora. Pelo amor de Deus, Simeone, joga bem, velho. Nossa, pior, ele é a cara do Nossa, Atlético ele é a Madrid. cara Não, do eu acho É. que se ele for pra sair do Brasil pra Europa, eu Atlético Madrid. Pô, eu ele é gosto. ídolo lá. Ele faz Vai, esse time jogar, hein, com certeza. E faz jogar bola. E pior que o time do É, Atlético de Madrid não é ruim. Não é ruim, muito mas bom. É muito bom. Mas o Simeone, né? Simeone é um futebol meio ultrapassado. Exatamente. Meio? Que treinador, hein, Eduardo? Que Pô, treinador. dispensa comentários, né, como o Gabriel Felipe falou, né, desde o Sub-20 vinha fazendo um trabalho gigante. E falando do Flamengo, pô, é o que eu falo nos outros programas, é um futebol discrepante, né, no próprio Cariocão e no próprio Brasil mesmo, como o Felipe falou. Acho que não tem nenhum time jogando mais bola que o Flamengo hoje, né, nessa temporada ainda não tem, né, vamos ver o começo do Brasileirão, se vai começar embalado assim também. Então foi isso, hein? De cara pro gol de segunda-feira da equipe que mais trabalha. Enfim. Muito obrigado, Cansado já, Eduardo. hein? Obrigado. Descansa, tem jeito. É isso. Tamo junto, Eduardo. Tamo junto, né, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até segunda-feira que vem. Gabriel, tamo junto. Muito obrigado aí quem assistiu, tamo junto. Felipe, tamo Muito obrigado, junto. rapaziada. Até quinta-feira. Eu, Leozinho, Luiz Opa. Vai ocorrer? e... Quase que eu errei o nome das pessoas. Eu, Leozinho, Igor e Luiz. Eu acho, né? Acho que o Léo vai se É, desfalcar. Escalação, Leozinho será tá que vai desfalcado, vamos ter não dá. desfalques? Não vai ser nessa Carnaval semana logo que a gente ali. vai ter Não vai ter o elenco quarteto. completo de Não vai quinta-feira. ter. Mas enfim, eu estarei lá, Luiz estará lá, Igor acho que estará lá. Hugão, talvez. Hugo, Então, talvez. com certeza. Certamente vai estar Corre lá. risco também de ganho e Vinição, né? Então. Galera, assim, 6 pessoas na mesa, tá uma loucura. Mas, Eu tô coisa- lesionado, uma hein? coisa Eu não louca, posso. né? Eu tô lesionado, não posso. Não pode. mas enfim, valeu rapaziada e até quinta-feira. Acompanha a gente, curte, compartilha e é nóis. Tamo junto, Vinícius. É nóis até segunda-feira e possivelmente até quinta, né? Eita. Até quinta. Valeu, e se gostou, deixa o like, se inscreve, já faz tudo aquilo que eu já falei. Eu sou o Kart, @o Kart no Instagram. Aniversariante segue. do dia, né? Vamos Verdade. cantar parabéns, Parabéns, né? parabéns, Parabéns. Hugão. Parabéns, Hugão. Muito obrigado. É uma honra fazer aniversário com vocês. É isso, Hugão. Mas enfim, o Felipe a gente informa o elenco de quinta-feira no @de cara pro gol podcast. É só seguir lá que vocês vão saber. É isso, hein? Até a próxima. Tchau.
Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Ouça e assista a Rádio Unaerp em nosso site radionaerp.com.br.